Glória a Deus. Vamos sentar, famílias abençoadas. Vamos aí ouvirmos o recado de Papai Deus. Pega aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se ajoelham, né? Em casa, às vezes nos montes, às vezes nas congregações, pedindo: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. E você tem a Bíblia na mão. Você tem a Bíblia na mão. Você tem a voz de Deus na tua mão. E você fica olhando para cima e pedindo: Deus, fala comigo. Fala comigo. Aí quando Deus fala, porque Ele fala pela palavra, aí a gente finge que não ouviu. Para que fica pedindo para Deus falar e a gente não vai fazer, né? O próprio Jesus falou isso. O que adianta você dizer Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda? Romanos capítulo de número 1. Está ouvindo bem aí atrás? Isso. Bom. Romanos capítulo de número 1. Vamos. Versículo 18. Irmã abençoada, bota na H não sei o que, fala aí, irmão. Ele tá não sei o que, ele falou ali. Tá? Por favor. Vamos ler na nova versão. Eu quero estudar hoje nessa nova versão. 18. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus que lhes mostrou isto. Desde que Deus criou o mundo, quem crê que Deus criou o mundo? Legal. As suas qualidades de Deus, invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. As pessoas não precisam ouvir o Evangelho para saber que Deus existe, para saber que existe um Deus. Se olhar para o céu, olhar para a terra, você vai ver que alguém bem poderoso criou tudo isto. Então diz que o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, tá vendo? E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem que Deus é mais. Ele sabe quem Deus é, mas não lhes dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles
Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, que se parecem com pássaros, que se parecem com animais de 4 patas, que se parecem com animais que arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Adoram e servem as coisas que Deus criou. Você sabe que as coisas são mais importantes do que pessoas hoje, né? Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre, amém? Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as suas mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimaram de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou esses seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, de maldade, de ganância, de vícios, de ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneira de fazer o mal e desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que fazem essas coisas merecem a morte. Mas, mesmo assim, continua a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Acabou. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, foi lido aí esse texto, mas o Senhor sabe que não é isto que o Senhor vai falar. Este foi um texto demonstrativo como Deus trata e vai tratar pessoas. Meu Deus, usa a minha vida para falar a verdade, para não esconder a verdade das pessoas, porque já basta alguns lugares que só pregam vitórias, triunfos, bênção, sem nenhum compromisso com o Deus Santo. Meu Deus, eu quero ser apenas um instrumento da verdade. Fala através de mim, Senhor, que o Teu Espírito possa me usar, mesmo sendo débil, mesmo não tendo essa capacidade toda, porque a capacidade não vem do homem, vem de Deus. Usa-me, Senhor, e liberta famílias, homens e mulheres, no nome de Jesus. E o povo de Jesus, que vai receber a palavra de Jesus, digam todos, amém.
Obrigado, irmão abençoado. Obrigado, famílias de cooperadores e cooperadoras. O que provoca a ira de Deus? Você viu que eu li um texto do 18 ao 32, mas hoje eu não vou falar sobre esse texto. Possa ser na terceira mensagem ou quarta mensagem, nós vamos parar nesse texto, mas hoje não vou. Porque hoje, a intenção de hoje, talvez logo mais também, é mostrar à igreja o que provoca Deus. Eu disse logo no começo do culto, da minha entrada, que o marido já percebe o que provoca a ira da esposa, a esposa já percebe o que provoca a ira do marido, os filhos já percebem o que provocam seus pais, os pais já percebem o que provocam seus filhos. Então, às vezes por ignorância, por desconhecimento, nós ficamos provocando a Deus. Primeiro eu quero deixar a igreja do Senhor, quando a Bíblia fala de ira, por exemplo, o dicionário, ou Aurélio, ou os outros dicionários, que tem vários, diz que a palavra ira significa raiva, significa sentimento de intenso e permanente de ódio. Então você não pode pensar que a tradução da ira de Deus, quando Deus se ira, é a mesma tradução da ira dos homens, porque a ira dos homens quer dizer, o homem fica com raiva. Eu disse que eu levei essas facadas, porque eu fiquei com raiva de uma situação que aconteceu naquele dia, e eu fui em busca de fazer bobagem, e acabei recebendo a merecida punição. Então, quando você pensa em ira, segundo o dicionário, é mágoa, é rancor, é fúria, é enfurecimento, ódio, sabe? É ficar com a cara vermelha, Você já viu quando tem umas carinhas, que tem no celular, que põe lá com a cara vermelha, é raiva, Então, a ira de Deus não é igual à ira do homem. Então, esquece que quando você pensar, versículo 18, põe lá, irmã. Eu vou ler aqui na Almeida, mas deixa naquela versão ali mesmo. A ira de Deus se revela do céu. Não, põe lá na Almeida, irmã. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus se revela do céu contra. Então, o que faz Deus ficar irado? O que faz? Vão, igreja? Impiedade e perversão. Então, você tem aqui duas dicas aqui importantíssimas para a gente saber o que desencadeia a ira de Deus. Irmãos, não provoque Deus. Aprenda o que é certo e pratique o que é certo. Não provoque Deus. Não provoque. Então diz que, pastor, o que é impiedade? O que é a ira, Porque a ira do homem é raiva, é ódio intenso, Eu até disse na quinta-feira, quando Jesus entrou no templo e ele viu os cambistas. Quem já leu essa passagem? Ele viu os cambistas, ou seja, hoje tem nas igrejas, se vende tudo, irmão, nas igrejas. As igrejas vende de Bíblia, livro, dentadura, óculos, se vende tudo, irmão. Ali virou o programa do Silvio Santos, Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. Então a maioria das igrejas virou um comércio. Então diz que Jesus entrou num lugar que ele chama a casa do meu pai. Ele falou, a casa do meu pai é a casa de oração. Quando ele entra, ele encontra cambistas, vendedores, camelô, ambulante, vendendo, trocando dentro da igreja. E ele ficou irado. Pastor, tu não falou que a ira de Deus é diferente da ira do homem? Ali Jesus estava como homem. Porque se ele tivesse como Deus, Deus, ninguém mata Deus. Se ele morreu na cruz, porque ele estava ali como homem.
Então, quando você pensa na ira de Deus, não é a ira do homem. Ali Jesus estava homem, ser humano, que viu aquela nojeira. Eu me iro, abençoado. Aí uma irmã falou: pastor, o senhor é muito bacana, o senhor é muito legal, mas o senhor começa a falar das igrejas dos outros. Meu Deus, eu não sabia que os outros tinham igreja, eu pensei que a igreja era de Jesus. Jurava que a igreja era de Jesus. É de Jesus ainda, irmão? Ou seja, quando eu mostro a verdade às pessoas, alguns que querem passar a mão no erro, querem poupar essa turma. Não deve poupar. Jesus não poupou. Jesus entrou no templo e começou a bater. Diz que antes dele entrar no templo, ele não sei onde que ele foi, diz que ele fez um chicote. Ele fez um chicote, preparou o chicote e saiu dando. Pá, 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 e derrubando as mesas. Quem já viu? Quem já leu, já viu os filmes. E aquilo mesmo. Ele meteu o pé nas mesas, derrubou banca de dinheiro, banca de venda. E se ele viesse hoje aqui no Brasil, Jesus Cristo, ele ia derrubar muita banca dentro das igrejas. Então, abençoados, então eu quero mostrar a ira de Deus significa que ele detesta de forma absoluta o pecado. A ira de Deus significa que Deus detesta de forma absoluta, olha o que eu estou dizendo, o pecado. Não é o pecador, mas é o pecado. Então, Deus abomina, Deus odeia toda e qualquer forma de pecado. Aí tem os da super graça, que estão aí nas redes sociais. Não, já não temos pecado, irmão. Quando a Bíblia diz que Jesus perdoou o pecado, ele está falando do pecado original. Porque aquele pecado de Adão foi esse pecado que te separou de Deus. Porque eu e você não éramos nascidos quando Adão cometeu o pecado. Então Jesus vem e morre e perdoa este pecado. Esta desobediência de Adão, por causa da desobediência dele, passou a todos os homens. E por causa do Adão, todos pecaram o pecado de Adão. Então, abençoados, e há uma super graça aí que você não pode falar sobre o pecado mais. Sabe? Eu sou um homem sem pecado. Então eu sou Deus. Você falha? Você tem obras da carne? Que isto é tratado por Deus como pecado. Que barulho é esse, irmão? Tem alguma coisa ligada lá? Então, nós temos que prestar bastante atenção, não no homem, mas no que Papai Deus diz. Deus abomina e odeia toda e qualquer forma de pecado. Ele abomina. Por que Deus abomina qualquer forma de pecado? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito e Deus é puro. Por isso que ele abomina. Esses mesmos super graça que tem por aí, tem alguns irmãos na nossa comunidade que gostam disso, né? Gosta desses caras. Essa super graça diz que o homem, sabe, ele está salvo, ele não tem pecado e ele vai para o céu. Aí você vê um grupo, esse mesmo grupo que eu sei que eu estou falando, porque eu convivi lá. Eu convivi na igreja da Macumba, que essas igrejas, você sabe qual é a igreja da Macumba, né? Essas igrejas que dão um monte de produto. E eu convivi na igreja que dizia que pregava a graça. Então Deus foi tão bom para mim, que Ele me permitiu conviver aqui, e conviver aqui, na super graça. Que o pastor pregava: oh, nós estamos perfeitos, estamos salvos, vamos sair daqui, vamos para o barzinho, tomar chopp, tomar cerveja, tomar uísque, e depois vamos dançar algo, a dança dos... Como é? A dança de quem, irmão? Fala qualquer coisa, né, que eu não conheço. Me ajuda, irmão, você ganha para isso, pô. É a super graça. Isto eu experimentei. Eu estava num culto e o pastor falou isto.
Qual é o problema? Nós já estamos salvos, nós não temos pecado, nós somos igual a Deus, igualzinho. Tem gente que gosta dessas besteiras, né? Então, vou repetir, ele não aprova aquilo que não esteja em conformidade com o seu caráter moral. Deus não aprova o que está fora do seu caráter. A ira de Deus se revela contra toda impiedade. Então, sendo justo, Deus recompensa o obediente. Sendo justo, Deus castiga o desobediente. Mas não pode, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça. Deus é amor. Mas diz assim, ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Deus é amor. Mas ele diz, não tema o homem que mata o corpo. Teme a Deus que mata o corpo e lança no inferno. Deus é amor. Deus é amor. Mas ele abriu o chão e 23 mil pessoas foram engolidas pelo chão. Deus é amor, mas Deus enviou um monte de serpente que picou os crentes lá no Egito, no deserto, o povo de Deus, e matou milhões. Deus é amor, que enviou o anjo da morte e matou só criança. E Deus é amor. Deus, o amor e a justiça não pode ser separado de Deus. O amor e a justiça, porque se você só coloca o amor, você esquece da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justo. Então, qual é o nosso tema hoje? O que provoca a ira de Deus? Vamos agora. A ira de Deus se revela do céu contra impiedade. O que é impiedade, pastor? Impiedade é pecados. A palavra impiedade quer dizer pecado. Impiedade, escute, qualidade do que é ímpio. Então, a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Então, a ira de Deus se revela contra o ímpio. Todas as vezes que eu me deixo envolver com aquilo que para o ímpio faz parte da vida dele, eu estou vivendo uma vida de impiedade. Ou seja, o pecado é que domina a minha vida. É a minha carne, eu quero satisfazer. Se você leu comigo e prestou atenção, o problema não é ler, o problema é ler e prestar atenção no que lê. Diz que Deus entregou tais pessoas à imundície. Quer dizer, quando a pessoa está envolvida, encharcada no pecado, Deus avisa. Se a pessoa não quer ouvir, sabe o que Deus faz? Deixa ela se encharcar. É como se ela estivesse se debatendo na areia movediça, tentando subir. Quanto mais ela bate, mais ela afunda, mais ela bate, mais ela afunda. Então, o que é impiedade? Qualidade do que é ímpio. O que é impiedade? Piedade é uma pessoa inclemente. A minha atitude de inclemência, ou seja, de desumanidade, de crueldade, de barbaridade, iniquidade, maldade, hostilidade, isso se chama impiedade. Então, quando Deus olha do céu e vê um crente praticando impiedade, diz que isso provoca a ira de Deus. Ele diz que isso desencadeia. Quando Deus olha para mim e me vê, inclemência, não tenho humanidade, desumano, não me interessa com o seu. Você sabe que tem crente que só se preocupa, parece até a turma da Xuxa, né? Você vai dar um abraço para quem? Para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Tem gente que só pensa na família, irmãos. Você é igreja de Cristo, você não é só a tua família, papai, mamãe e irmã. A igreja é a tua família espiritual também. Tua família espiritual. Então, se eu não quero ter atitude de impiedade, que é uma atitude de inclemência, tá todo mundo tem aqui, tá seguro, dane-se o mundo. Isso é atitude ímpia, desumanidade. A palavra impiedade quer dizer, é uma pessoa desumana,
é crueldade. O mundo está assim. Quem percebe que o mundo está assim? Desumanidade, barbaridade. Estava vendo, mandaram, acho que foi o irmão que mandou, fizeram agora uma tornozeleira brinquedo para criança. Quem já viu isto? Tornozeleira de preso para criança brincar. Já está treinando o futuro ladrão, né? Para ele já acostumar com a tornozeleira. Já está treinando, já. Deus que me livre, meu neto, eu arrebento a tornozeleira. Não quero nem saber quem deu. Então, abençoados, isto se chama impiedade. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra. Você está vendo? Ela é contra. Se eu for inclemente, se eu for desumano, se eu for cruel, se a minha vida for de barbaridade, de iniquidade, de maldade, de hostilidade, a Bíblia diz que Deus está me observando. E diz também que é contra perversão. O que é perversão? A ação ou efeito de perverter. É maldade, vícios, corrupção, desonestidade, indecência, depravação. Tudo isto se chama perversão. Então Deus, a ira de Deus se revela do céu contra. Então se eu estiver agindo vício, corrupção, pecado, desonestidade, indecência, depravação. Mas eu estou salvo, pastor, estou na graça. Na graça Deus não olha a carne. Eu faço o que eu quero, o senhor sabe que eu estou na graça. O senhor está na desgraça, meu filho. Você vai para o inferno junto com a tua família, junto com essa igreja, junto com esse pastor aí. Então diz que perversão e impiedade. Então essas duas situações que acopla várias coisas ao lado, que é iniquidade, barbaridade, desumanidade, crueldade, corrupção, pecado, desonestidade. O que é o oposto da perversão? Se a ira de Deus se revela contra a perversão, o que é o oposto? O oposto da perversão, a perversão quer dizer, o oposto é integridade. Então quando eu sou uma pessoa íntegra, eu sou o oposto da perversão. Quando eu sou uma pessoa que tem honradez, que tem honestidade, que tem dignidade, que tem decência, que tem distinção, que tem decoro. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O oposto da impiedade é a piedade. A impiedade quer dizer inclemência. O oposto é piedade. A gente tem um coração para ajudar as pessoas. Eu nunca vou parar de ajudar, irmão. E já era para me ter parado há muitos anos. Porque o que eu já levei de facada nas costas, irmão, de ajudar pessoas, de matar a fome de pessoas, de colocar nas costas, igual um jumento velho, carregando, e eu só tive só. Mas quem me mandou fazer, é Ele que vai me recompensar. E Ele tem me recompensado. E isso é o que importa. Então o oposto de impiedade é piedade, é ajuda, é amparo, é auxílio, é benefício, é benevolência, é altruísmo. Então quando você pensa, o que revela, o que provoca a ira de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra. Então, impiedade. Vamos lá. Inclemência, desumanidade, crueldade, barbaridade, iniquidade, maldade, hostilidade, perversão, maldade, vício, corrupção, pecado, desonestidade, indecência e depravação. Tudo isto provoca. Diga, provoca. Então, o melhor lugar para você encontrar as orientações é na Bíblia. Agora nós vamos voltar lá para a nova versão, Efésios capítulo de número 5. Efésios 5. Versículo de número 1.
ao 6. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Está vendo aqui, irmãos? Se nós somos filhos de Deus, temos que ser como Deus. Como? Puro, santo, honrado, de palavra. Tudo que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Então tudo que você vai falar que você vai fazer, faça. Só isto. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de, olha aqui, imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo um assunto de conversa entre vocês. O que provoca a ira de Deus? Bota para trás, irmão. Imoralidade sexual. Pastor, o pecado não é pecado, tudo não é igual? Se eu estou pecando, aos olhos de Deus, tudo não é igual? Irmã, guarda aí, depois volta para aí. Vamos para Coríntios, 1 de Coríntios. Nove, 1 de Coríntios 6, 9. 1 de Coríntios 6, 9 diz assim, irmã, volta para Almeida, porque a gente tem que fazer esse intercâmbio, por favor. 1 de Coríntios 6, 9. Nós vamos ler do 9 ao 11, e depois nós vamos ler do 17 ao 20. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que se vocês forem pessoas injustas, vocês não vão herdar o reino? O que é? Pensa na palavra herdar, herdeiro. Eu sou herdeiro, vou herdar. Ou seja, vai passar a ser meu. Eu vou herdar. Então ele está dizendo, Deus está falando, se eu for injusto, eu não vou herdar. Eu não vou herdar. Então eu não tenho parte com aquilo ali. Se eu não vou herdar, eu não terei parte com aquele negócio ali. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 11 ele diz, essa palavra aqui, esse tempo que está sendo conjugado, esse verbo, é passado, irmão. Ele não está falando, ele está falando, fostes. Não tem como um crente, agora eu sou cristão, e continuar tendo as mesmas coisas que nós lemos em cima, injustiça, impureza, idolatria, adúltero, feminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizentes, roubadores. Então diz, tais fostes. Então aqui você vai me encontrar aqui, nessa passagem aí, como impuro, vai me encontrar aqui como idólatra, adúltero não, né? Não tinha família, ladrão, avarento, bêbado, eu vou para o inferno, não tem jeito.
roubador. Então diz, não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, tais fostes, 11, tais fostes alguns de vós, passado. Não, eu estou na graça, eu estou salvo, tais fostes. Não tem esse negócio, eu estou na graça, tais eu continuo ser, e eu sou salvo, mesmo continuando ser o que eu era na carne, e agora eu estou aqui em Deus, e eu continuo. Ele falou, tais fostes. Quem não herda o reino. Agora, pastor, o senhor ia mostrar para a gente se há diferença de pecado para pecado, né? Versículo 17 ao versículo 22, agora. Mas aquele que se une, a quem? A igreja está unida com o Senhor? Fala comigo aí. Tem alguém unido com o Senhor? Não, fala comigo aí, irmão, reage aí agora. Tem alguém que está unido com o Senhor aqui? Vamos lá. Aquele que se une ao Senhor, o que acontece? Então, primeiro, se você está unido ao Senhor, diz que eu sou um com o Senhor, então não tem lugar para demônio aqui. Então eu não tenho de, eu fiz isso porque o demônio entrou em mim. Olha, se eu estou como com o Senhor? Então não tem demônio. Então diz que é um espírito com ele. Agora, fugir da impureza. O que eu tenho que fazer com a impureza? Fugir para cima? Fugir da impureza. Agora, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora da onde? Então ele está falando, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Então a coisa que você comete fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que? Você não está unido com o Senhor? Teu corpo é o que agora? Aonde habita o Espírito Santo. Então não tem como eu falar que eu estou na super graça, estou perfeito, estou salvo, posso fazer o que eu quero, porque meu nome está lá, ele garante, é pela graça, e não é pelas obras que eu sou salvo. Ninguém está falando de ser salvo pelas obras, eu estou falando de conduta. Você só demonstra a tua salvação pela tua conduta. Se você não tem uma conduta de salvo, você não é salvo, irmão. O salvo tem conduta, o salvo tem, o que nós lemos? Impiedade e perversão, oposição de impiedade e de perversão. Não dá para eu estar na luz sendo um ímpio, não dá para estar na luz sendo uma pessoa cheia de perversão na minha vida. Então diz que, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. E agora? Pois, glorificai a Deus aonde? Sentado numa mesinha tomando cerveja junto com o ímpio? Indo para a praia com aquele cooler cheio de... Fala aí uma cerveja que você bebe, irmão. Eu ainda pego ele, né, irmão? Um dia ele vai soltar aí, sem querer. Um dia ele... Você não bebe nem que suco, irmão. Bebe nem que suco, porque parece com vinho. Fala, Deus que me livre. Porque fostes comprados por preço. Então, quer dizer o que, pastor? Porque existem pecados, está no 18, ele diz, foge. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca no corpo. E o corpo é de quem agora? E isto irrita a Deus.
Isto irrita Deus. Quando você sabe que você não pode fazer isto, porque isto vai irritar Deus, vai provocar a ira de Deus. Então tem gente que fica provocando a ira de Deus. Tá bom, irmã, volta para Efésios, capítulo 5, versículo 3, obrigado, 3, mas a impudicícia, 3, e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém olha a instrução, não tem que conversar sobre essas coisas. Mas o que você vê mais nos crentes, irmão? Os crentes, eu digo os crentes, sabe por quê? Você não vê isto nos cristãos, você vê nos crentes. E o que é crente? Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Você sabia que o diabo é crente? Diz que, segundo o nosso irmão Tiago, ele disse, você crê que Deus existe? Sim, o diabo também crê. Que Deus é poderoso? Sim, o diabo também crê que ele é poderoso. Então existe impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre nós, entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança, de novo, cortou, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que nós acabamos de ler, vem o quê? Vem a ira de Deus sobre quem? Eu quero acreditar que filhos de Deus não são desobedientes. Outrora tais fostes, foi lá, você foi isto, foi aquilo, toda a igreja é composta de ex, mas não é ex que continua sendo, é ex que já foi lavado, foi justificado, foi regenerado, agora você é uma nova criatura. Estamos pegando agora a mania de Deus. Diga, eu estou pegando a mania de Deus, porque outrora nós pegávamos a mania do mundo, as coisas do mundo é que nos guiava, nos dirigia, agora não, nós somos dirigidos pela palavra. Só 2 irmãos que falou, né? Pela palavra, irmão. Agora aumentou para 5, né? Então, irmã abençoada, põe agora na versão, na outra para mim, desse mesmo capítulo, do versículo 3 ao versículo 6, só para vocês terem uma ideia. A outra versão, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de vocês, assunto de conversa entre vocês. Se as pessoas temessem a Deus de verdade, elas não conversariam besteira quando elas estão fora daqui, ou fora de qualquer congregação. Por que não? Porque elas sabem que Deus está assistindo. As pessoas estão preocupadas com o pastor. Eu não posso fazer nada. 57 quilos, 50 só de osso e 7 de carne. Vai fazer o que com você? Qual é o medo que eu acarreto a vocês? Nenhum. Então, tem que temer a Deus. Indecência ou cobiça não pode nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes,
Está pensando, né? Está pensando? Está todo mundo pensando aí? Isso, é para pensar mesmo. Nem diga coisas tolas ou sujas. Está pensando? Isso. Pois isso não convém a vocês. Antigamente fazíamos, agora não convém mais. Pelo contrário, digam palavras de quê? Olha, irmão, substitua as coisas. Palavra de gratidão. Oh, obrigado, Senhor. Só vendi R$100 hoje. Oh, glória a Deus. Vendi 50. Oh, vendi 1 milhão. Graças a Deus. Agradeça. Não espragueje. Tem que roubar mesmo. Ah, se eu roubasse igual o vizinho ali, eu teria dinheiro. Ah, meu Deus, você sabe, às vezes eu tenho vontade de não ser crente, sabe? Nunca foi crente. Quem fala nunca foi? Não, crente só não é cristão, né? Fiquem certos disto. Olha, irmãos, olha o que ele está falando. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de quê? De idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas. Sabe qual é a conversa tola de hoje? O que tem? Qual é o problema? Nós estamos no século 21. A Bíblia está ultrapassada. Estamos aí numa inteligência artificial que estamos programando uma nova Bíblia. E essas aqui serão recolhidas, queimadas, porque essas aqui não servem mais. Porque estas que nós usamos hoje, ela quer mudar as pessoas a se tornarem verdadeiramente filhos de Deus. A outra não, a outra permite que você seja do diabo de Deus ao mesmo tempo. Essa eu não vou usar não, essa aqui eu vou usar. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo, aqui é ira, que o castigo de Deus cairá sobre quem? Os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Tem nada a ver com isso. Não, mas o irmão da igreja tal faz isso e é cheio de dinheiro. O irmão vai para lá, irmão. Vai para lá. Se você está atrás de dinheiro, vai para lá. Você está atrás de quê? De emprego? Vai para lá. Aqui não é caixa econômica, aqui não é salão de emprego, aqui não é sessão de Santo Antônio para arrumar marido nem esposa. Aqui não é. Aqui é a igreja de Cristo que te prepara para se encontrar com Jesus. Eu estou aqui preocupado a te preparar para se encontrar com o Senhor. Ou você com emprego, ou você sem emprego, ou você com casa própria, ou você sem casa própria, ou você solteiro ou casado, não importa. Não importa, você está aqui na escola da preparação do Espírito Santo, se preparando para se encontrar com o seu Senhor. Tem aqui milhares de passagens, mas hoje não vai dar mais. Nós temos várias mensagens ainda que serão desenvolvidas, né, nesse mês, mas eu quero dizer a vocês que o aviso de Deus, acredite, irmão, eu não estou aqui, se eu quisesse verdadeiramente algum benefício de vocês, dinheiro, subtrair alguma coisa de vocês, fazer vocês gostarem de mim, nunca ficarem com raiva de mim, eu nunca diria isto que eu digo aqui. Eu digo isto porque eu quero te encontrar lá no paraíso, tá? Entendeu, irmão? Está difícil? Entra pelos fundos, entra pelo telhado, mas tem que entrar. Entendeu, meu senhor? Está difícil? Não está não. A palavra de Deus diz, ela tem ordem. Entendeu, Luiz? Aqui, cheio de deficiência para não estar aqui, ó.
Mas está aqui, ó. Aqui. Ele não está aqui para ficar curado da visão, ele já sabe. Ele enxerga mais do que muita gente que está aqui. Ele enxerga muito mais do que muita gente que tem os dois olhos, que não usam nem óculos. Ele enxerga mais, sabe por quê? Ele conseguiu ver o que muita gente não vê. A verdade num lugar, a verdade numa pessoa. Ele está aqui por causa disso. Entendeu? Quando eu falo a vocês, eu falo que eu quero... Eu não quero ver a ira de Deus sobre vocês. A ira de Deus está preparada para o ímpio. Eles vão provar disto, irmão. Às vezes a gente fica querendo estar no lugar do ímpio, desfrutando dos benefícios, né? Porque o ímpio tem, graças a Deus, irmão, que Deus despertou você. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão Jorge. Aí, ó. Este aqui servia a Satanás, 30 anos servindo ao diabo. Mas é um filho da luz, Deus trouxe ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá feliz, irmão? Porque você é ovelha do Senhor. É fácil? Não é fácil, não. Deixar a vida velha, não é fácil, não. A gente gosta. Gosta ou não gosta, irmão? Olha para mim. Gosta. Né, seu Antônio? Aí, podia estar em casa, dormindo. Já estou de idoso, eu posso ficar em casa, já estou salvo. Está aqui prestando um culto a Deus. Está aqui prestando um culto a Deus. Que Ele sabe que o culto que você presta para Deus, você tem recompensa. Poderia estar em casa reclamando. Aqui, ó. Ela sabe que a salvação é individual. Salvação é individual. Salvação, Deus chama um e não chama o outro. Deus escolhe um e não escolhe o outro. E se Ele te escolheu, você tem que dar muitas glórias a Deus. Você sabe que você eu amo demais, né? Você sabe, né? O amor que eu tenho por você e por esse garoto aqui, ó. Ninguém precisa ficar com ciúme, não. Você lembra dele, Cláudio? Você se lembra, né, Cláudio? Instrumento, né? Entendeu? Entendeu, abençoado? Faça, irmão. Não deixe a tua carne, não deixe o teu apetite fazer Deus olhar para você e para mim. Eu também luto, irmãos. A minha luta é o dobro da de vocês. É muito grande a minha luta. Para mim manter a minha mente pura, sem contaminação, é muito difícil. Mas eu sei que tem um Deus que está me apreciando, Ele está vendo essa luta interna que Paulo chama da luta da carne contra o espírito. Então Deus vai recompensar os obedientes e Deus vai punir os desobedientes. Deus vai punir. Entendeu, irmã Sandra? Manara abençoada, dá ouvido só para Deus. Vamos dar ouvido só para Deus. Vamos dar ouvido só para Deus. Quando eu falo isso para vocês, irmão, eu estou falando para mim. Eu não quero te ver em perigo. Não é, a irmã falou é difícil. Não é difícil. Só andar no Espírito. Troca as armas. Agora nossas armas não são carnais, são espíritos. Enche a tua mente de Deus, das palavras de Deus. Ora com a mente. Começa a orar com a tua mente.
Para de ficar orando com palavras, aquelas orações viciosas que se repetem 300 vezes por ano. Começa a orar com a tua mente, tu vai proteger você. Vai proteger. Então, nós aprendemos hoje o que provoca. Não provoque. Tais fostes. Não somos mais. Andávamos. Não andamos mais. Não andamos mais. Diga, não ando mais. Eu tenho nova vida. O meu espírito voltou à vida. Diga, o meu espírito voltou à vida. Você lembra quando ele estava morto? Muita desgraça que a gente fazia com a carne. Agora, só você pensar o que você fazia já te traz angústia. Que Deus nos ajude, irmão, a acreditar nisto aqui. Porque muita gente já deixou de acreditar nisto aqui. Sabe por quê? Porque eles pensam que Deus vai deixar passar tudo. Porque Deus é amor. Ele vai punir. Eu me recordo, para terminar, ainda vamos fazer brincadeira aqui rapidinho. Eu me recordo uma vez que eu estava dentro de um ônibus. Aí eu não tenho costume muito de falar, de evangelizar as pessoas, começar a falar, não tenho. Nunca tive e sempre peço a Deus para que Ele me dê a palavra certa. Aí eu estava sentado no ônibus, no banco do ônibus, indo para o trabalho, Praça Sans Pena. Aí Deus falou assim, fala com esse rapaz que está aí do teu lado aí, que Deus o ama muito, mas o pecado que ele comete com a sua carne, Deus vai punir ele. Deus vai punir. É muito difícil, irmão, você não conhecer a pessoa e você ir à pessoa e falar uma coisa dessa. E eu fui lá e falei, né? Olhei para o lado e me apresentei e falei. Antes de terminar as frases, todas as palavras, o garoto começou a chorar. Um rapaz, um senhor, né? Um garoto devia ter o quê? Uns 30 e poucos anos. E aí ele falou, o senhor sabe por que eu estou chorando? Eu falei assim, não. Porque eu sou um garoto de programa. Eu sou um homem casado, que tem mulher e filhos, mas faço programa com outros homens. Estou indo agora fazer um programa. Mas verdadeiramente Deus me ama. Ele não voltou porque eu falei que Deus o ama. Ele voltou porque Deus falou para ele que ia punir o pecado, mostrou o pecado dele. Então, quando Deus nos fez ver tudo isto que nós lemos aqui, Deus está nos mostrando o que nós não devemos mais fazer. Ele não te mostrou só por mostrar, Ele te mostrou para não mais fazer. Se você quiser ter a companhia do Deus Santo, ter a resposta nas tuas orações, tais fostes alguns de vós, mas foi lavado, justificado e regenerado. Amém? Assim disse o Espírito. Amém.